pessoal, nós falamos, né, sobre o protestantismo de caráter imigratório, né, étnico. Vamos falar agora sobre o protestantismo de missão, né, ou seja, aquele protestantismo que veio para o Brasil justamente com uma característica missionária. Dentre esses movimentos se destaca o protestantismo, dentro do protestantismo brasileiro, né, se destaca justamente o presbiterianismo. Tá? Vamos falar um pouco sobre isso também, né? E é um presbiterianismo que ele vem dos Estados Unidos, né? Claro que nós temos uma origem escocesa que vai para os Estados Unidos e vem, né, para o Brasil, tá? Então entender um pouquinho, né, desse movimento é importante até para entender a nossa identidade, né, enquanto presbiterianos aqui, né, no Brasil. Nós temos ali que a chegada ao Brasil se dá ali, né, entre, né, século XIX, né, meados do século XIX, mas é importante entender um pouquinho antes, né, o que estava acontecendo, tá, antes disso, em especial lá nos Estados Unidos, né. Então nós vamos ter ali entre década de 1730, 1750, né, no século XVIII, um movimento de avivamento nos Estados Unidos, tá? E esse movimento de avivamento, ele é importante porque é justamente ele que vai dar início a alguns processos missionários, inclusive aquele que vai fazer, né, que vai possibilitar que se chegassem essas pessoas, né, aqui no Brasil. Então, quando a gente pensa no nosso presbiterianismo, né, de origem americana, ele está muito, né, alinhado a esse movimento de avivamento que aconteceu nos Estados Unidos. Tá? Os primeiros que chegaram aqui no Brasil enfrentaram uma grande dificuldade com a falta de pastores, né? Então, nós sabemos que a gente está falando de um estado ainda católico, né, onde os protestantes estão chegando, e nós temos aqui uma força ainda muito grande do Estado, né, que está vinculado a uma determinada religião. Então, esse processo missionário, ele começa com pessoas, né, vindo para cá, mas ainda, né, à medida que a igreja começa a crescer, né, a falta de pastores, ele é, né, um problema, tá? Muitos, né, que vão vir para o Brasil vão vir no contexto da Guerra Civil Americana, né, que vai acontecer lá nos Estados Unidos. Então a gente tem um contexto ali e muitos vão entender que vir para o Brasil seria uma forma também de você, né, sair daquele contexto de conflito que estava acontecendo lá. E lembrando que ali, além de você sair desse contexto de conflito, nós temos uma situação muito parecida com o Brasil. Né, porque lá, né, a guerra civil tem tudo a ver com a questão da substituição da mão de obra escrava nos Estados Unidos, um conflito que vai acontecer, né, por conta desse processo também, né, que o Brasil também está vivendo de substituição de mão de obra escrava. Então muitos vão enxergar uma semelhança, né, com o Brasil e vai perceber a importância de vir para cá, né, para trazer também, né, elementos da fé protestante, nesse caso da fé presbiteriana, né, para o Brasil, tá? O que nós temos aqui é uma diferença muito grande entre aqueles protestantes étnicos, né, que vieram por uma situação de imigração, que vieram para ocupar um espaço aqui, ficar aqui no Brasil, se estabelecer aqui, desses missionários, que eles vêm aqui com um papel diferente. Tá? O objetivo dos missionários é trazer a fé cristã e evangélica para o Brasil e disseminar, né? E fazer um trabalho realmente missionário. Então é diferente, né, daquela situação daqueles imigrantes, especialmente os luteranos, primeiro os anglicanos, a gente falou um pouquinho também sobre isso, né? Mas em especial os luteranos que vieram para cá, né, para se estabelecer e para ficar. Então é um pouco diferente, né, a relação que cada um, né, cada grupo vai ter, né, com o Brasil e como eles estão olhando, né, a sua fé protestante evangélica aqui no Brasil, tá? Em São Paulo, a gente vai ter ali, no meados do século XIX, cerca de 1.200, né, americanos sulistas que vão estar aqui no Brasil justamente vinculados, né, ao presbiterianismo. É um número bastante significativo, né, se eu for pensar ali no século XIX. Tá bom? Se enxergava o Brasil como uma fronteira missionária, né? Então, um local, né, propício para se levar a fé, né? Por quê? Porque, apesar da gente falar de um Estado cristão, católico, muitas vezes nós tínhamos um paganismo muito forte, né? Um paganismo mascarado de catolicismo.
né, justamente por conta do sincretismo religioso. Então, muitas vezes as pessoas estavam aqui, elas se diziam cristãs, mas na verdade elas eram pagãs, elas tinham práticas pagãs, práticas anticristãs. Então, era um local importante para se levar a fé, né, porque se tinha essa, né, percepção. A Igreja Católica, por sua vez, ela sempre teve uma postura intolerante em relação aos protestantes, né, mesmo no século XIX, com a abertura, né, da fé. Tanto é que a gente vai ter uma relação, e muitas vezes nós temos isso ainda nos dias de hoje, de preconceito, de não entendimento, né, de distanciamento, né, dos católicos em relação aos protestantes. E isso era muito forte lá no século XIX. Ainda permanece resquício nos dias de hoje, mas lá era muito forte. Então, né, os padres, né, os católicos, eles não aceitavam, né, e havia uma intolerância, né, havia, né, um distanciamento, um não aceitamento, não se aceitava, apesar da Constituição permitir, né, que são coisas diferentes. Uma coisa é a legislação, outra coisa são, né, as pessoas, né. E o que se buscava aqui no Brasil é justamente que um abandono da idolatria, né, em especial a idolatria em relação aos santos e a esse paganismo, né, que muitas vezes está vinculado, né, à idolatria, e o foco na leitura da Bíblia. Então eram esses dois elementos centrais, né, que estavam ali presentes, né, nesse processo de vinda dos primeiros protestantes aí, presbiterianos, né, em especial presbiterianos, para o Brasil, tá? Então nós temos ali em 1859 a vinda do primeiro missionário presbiterianos para o Brasil, que vai organizar a primeira igreja presbiteriana em 1862. Eu já estou falando então na segunda metade do século XIX, tá? Em 1870, né, nós temos ali então aquele movimento, né, da Guerra Civil Americana, que vai dar origem então a uma segunda missão presbiteriana para o Brasil, né? Que nós temos ali sulistas dos Estados Unidos que vão vir para o Brasil e vai então, né, organizar ali uma outra igreja, né, que não vai ser a igreja presbiteriana, mas vai ser a igreja batista, né, a igreja batista em Salvador em 1882. Então nós temos ali um movimento de presbiterianos e de batistas que estão vindo dos Estados Unidos para o Brasil, tá? Então, ali em 1859, 1862, né, esse primeiro período ali, muito fortemente os presbiterianos, e em seguida, tá, os batistas, né, vão estar inaugurando a primeira igreja em Salvador, tá? Então nós temos esse movimento acontecendo, ambos vindo dos Estados Unidos, tá? Isso vai gerar então uma expansão, né, do protestantismo no Brasil, tá, na segunda metade do século XIX. E aí nós temos vários elementos que vão estar presentes nesse processo de expansão. Um deles é a preocupação com a educação, né? Então nós temos que percebemos que uma das estratégias é justamente a educação, é buscar, né, pensar em instituições, em escolas, né, protestantes, tanto para os filhos dos protestantes, tá, quanto para aquelas pessoas, né, que estão buscando uma formação diferenciada daquela que se tinha, né? Então, ainda a influência jesuíta era muito forte no Brasil no século XIX. Apesar dos jesuítas, né, a escola jesuíta ter sido interrompida lá atrás, antes, né, da independência do Brasil, bem antes, mas a influência ainda era muito grande. Então, você tinha que ter escolas que rompessem com essa tradição católica jesuíta. Então, né, a intenção das primeiras escolas vinham muito, né, nesse sentido. Se entendia que no Brasil era uma missão de fronteira, né? Então vinham o Brasil justamente para combater o paganismo, né? Então era a fronteira, o local, né, que eles olhavam e enxergavam como potencial, né, para essa ação missionária, né? Muitos enfrentavam dificuldades porque tinham que entender também essa realidade brasileira, né, que se tinha aqui. Muitos não entendiam, né, tinham uma opinião negativa ou não compreendiam muitas das cerimônias ou muito, né, das festas, das manifestações religiosas brasileiras, que eram muito sincréticas, né, e muito marcadas tanto pelo catolicismo quanto por uma cultura popular, uma religiosidade popular. Então era difícil também desses missionários entender essa lógica, né, e como enfrentar essa realidade. E, né, dos fatores fundamentais de sucesso, né, para tudo isso, né, para enfrentar essa realidade,
foi a distribuição de Bíblias, né? Então, nós tivemos aí no século XIX, uma ação muito grande de distribuição de Bíblias no Brasil, o que vai fazer com que muitas pessoas se aproximem, né, do protestantismo, né, no século XIX. Nesse processo, nós temos aí, né, algumas denominações que vão se destacar. Então, já falei aqui do presbiterianismo, né? A Igreja Metodista, que chega no Brasil em 1836, né, já aí na primeira metade do século XIX, e depois, já no final, né, do século XIX, início do século XX, já num processo de república, a Igreja Episcopal. Então, nós temos aí, né, várias denominações, né, vindo para o Brasil. Uma delas é a Igreja Metodista, né, que veio nesse mesmo contexto de missão, tá, e nesse fluxo migratório, né, dos Estados Unidos para cá, e nessa tentativa de trazer a palavra de Deus também, né, para o Brasil, ali, né, próximo à Guerra da Secessão. Então, nós temos desde 1816, né, já missionários que estão, né, enxergando essa possibilidade, né, em relação ao Brasil. Né? Em 1835, né, você tem a formação da Confederação Geral da Igreja Metodista dos Estados Unidos, né? Isso é importante, porque eles estão se organizando lá para depois vir para cá. E em 36 nós temos o primeiro missionário a vir para o Brasil, né, vinculado aos metodistas, né, e que vai chegar no Rio de Janeiro. Depois nós vamos ter a fundação de uma igreja dominical, também no Rio de Janeiro, de uma escola dominical, desculpa. Então a questão da educação, como eu disse para vocês, é muito importante, né? Depois nós vamos ter ali, né, um processo muito grande, né? Esse é um personagem bem importante, né, o Daniel Kidder, que ele vai ter um papel de distribuição de Bíblias. Ele vai vir para o Brasil para justamente distribuir, né, Bíblias. É um movimento ainda incipiente, né, da presença metodista no Brasil, tá? Eu acho que esse momento de distribuição de Bíblias é muito importante, porque vai, né, disseminar a Bíblia, né, e vai possibilitar que muitas pessoas se aproximem do protestantismo. E nós vamos ter aí, então, né, na segunda metade do século XIX, uma presença mais forte dos metodistas, né, quando você tem ali, né, vamos dizer assim, uma presença definitiva, né, dos metodistas no Brasil. Então, para a gente entender, né, um pouquinho dessa denominação presente também. A importância da Bíblia nesse processo, né, então a gente já falou que a importância de você disseminar e distribuir a Bíblia e ter uma Bíblia traduzida para o português, uma Bíblia protestante, traduzida para o português, e a primeira, então, foi feita por João Ferreira de Almeida em 1681, né? Mas vai ser somente no século XIX que vai se espalhar, né, a Bíblia no Brasil, a Bíblia protestante, né, a Bíblia evangélica, né, sendo distribuída, né, no Brasil. Tá ok? Então, nós temos ali, quando a gente está falando da Bíblia, né, nós temos ali o pregador, né, falando, né, justamente identificando a falta da Bíblia como um elemento que dificultaria a presença, né, dos protestantes no Brasil. Nós vamos ter a distribuição de Bíblias a partir de 1845, né? Isso aí é bem importante, porque você vai ter ali, né, uma possibilidade, né, de as pessoas terem acesso à Bíblia, e isso vai levar a uma aproximação, né, dessas pessoas com a igreja evangélica. Nós vamos ter em 1845 o Novo Testamento também, né, sendo distribuído, mas já com um olhar antiprotestante. Você vai ter como se fosse a Reforma e a Contra-Reforma, né, a distribuição da Bíblia e uma reação da Igreja Católica para tentar, né, contrapor, mas isso vai trazer um efeito ao contrário, né, que vai fazer com que as pessoas se aproximem, né, da Bíblia. Então, nós vamos ter novos missionários e novas pessoas vindo para o Brasil justamente com esse papel de distribuição, né, da Bíblia, da Palavra de Deus, né, aqui no Brasil, né. Nós vamos ter aqui também alguns marcos importantes em relação à presença protestante no Brasil no século XIX, né. Nós vamos ter aqui o primeiro brasileiro, Pedro Nolasco, né, ele é batizado no Brasil, né, então isso é muito importante, porque, né, a gente começa a ter um processo não só de pessoas vindo para cá, né, com protestantes vindo para o Brasil, mas pessoas no Brasil sendo, né, convertidas. Então a gente vai ter a primeira igreja evangélica em língua portuguesa, né, no Brasil, porque eu vou começar um processo de conversão, né. Eu tenho aqui também, né, a Junta das Missões Estrangeiras da Igreja Presbiteriana. É importante isso, porque isso aí significa, né, uma ação forte dos presbiterianos sendo estabelecida aqui no Brasil. Veja que essa é uma cronologia importante.
né? Eu tenho a conversão, eu tenho o fortalecimento do presbiterianismo, né? Eu tenho em 62, né, a Igreja Evangélica Fluminense sendo organizada. Eu estou trazendo algumas datas aqui para mostrar como que isso foi acontecendo, né, nesse processo todo, né? Nós vamos ter aqui a Constituição Formal da Igreja Presbiteriana do Brasil em 1863, né? Então já a igreja sendo constituída. Nós temos uma revista evangélica em 67, né? Imprensa evangélica, isso é muito importante para divulgar, né, a igreja, né, no Brasil. Nós vamos ter um seminário para a formação de pregadores em 1869. Então, veja, são datas importantes. A escola americana, né, também uma escola evangélica sendo, né, inaugurada em São Paulo. Nós vamos ter a Igreja Batista sendo organizada em 81. Veja, são datas que vão demonstrando como a igreja ela vai se fortalecendo, né, no Brasil, né? E é claro que tudo isso vai ser organizado, né, e vai ser pensado dentro de uma lógica, né, que a gente tem que ter clareza de um Brasil império católico, né? E o que nós vamos ter ali é um entendimento de que essas igrejas teriam que se posicionar a partir de um anticatolicismo. Tanto é que nós vamos ter em 1845, né, lá nos Estados Unidos, né, uma decisão pelo rebatismo, né? Então, quem é católico deveria ser rebatizado na igreja presbiteriana. E a mesma decisão é tomada no Brasil, tá, em 1916, né? Então, um rebatismo. Se você é batizado na igreja católica, teria que ser batizado novamente na igreja presbiteriana. Isso é importante, que vai fortalecendo a identidade da igreja, né, protestante, no caso aqui da igreja presbiteriana no Brasil, né? Nós vamos ter aqui, quando eu falo em igreja presbiteriana, o primeiro sínodo acontecendo em 1888, né, com 4 presbitérios. Veja como está crescendo, né, a igreja. Então, vou ter Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, né? Então, eu tenho ali já, né, uma organização da igreja. A igreja episcopal também vai começando a se organizar no Brasil, né? E até o final do Império, todas as denominações tradicionais estarão presentes no Brasil. Se eu tinha, no início do século XIX, tá, o anglicanismo só, né, presente no Brasil, até o final do século XIX eu tenho a presença de todas as denominações, tá, e já num processo de organização. Isso é muito importante para entender o avanço, tá, da igreja protestante, né, no Brasil. É claro que vão ter muitos enfrentamentos, né? Enfrentamentos com a Igreja Católica, tá? As diferenças históricas, né, entre as igrejas que vieram da Europa ou dos Estados Unidos com o Brasil, né? Então a gente tem que entender e se adaptar a essa realidade brasileira. As diferenças linguísticas vai ser uma dificuldade também que vai ser, né, enfrentado, mas aos poucos, né, isso vai sendo resolvido. A gente vai começar a perceber o crescimento da igreja, né, e muitos falantes em português, né, sendo convertidos. Isso é muito importante. E um outro enfrentamento é a intolerância católica, né, que não entendem, não aceitam, né, há um afastamento, muitas vezes não permitem uma proximidade, né, então tudo isso é algo importante para a gente, né, considerar. Mas a fé, né, protestante, ela avança, né, ela avança no Brasil no século XIX, a gente falou, né, até o final do século XIX todas as denominações, né, estão presentes no Brasil, as denominações históricas, né, estão presentes no Brasil e vão trazer elementos importantes, como a caridade, né, a ajuda ao próximo, né? Então a gente percebe que a igreja protestante sempre teve esse viés de ajudar o próximo, de estar presente na vida, né, do próximo. Isso é muito importante, né? A questão da presença evangélica quando se fala em caridade, a oração, né? Então, a oração é um fator fundamental da identidade do protestante, né? Então, se você é evangélico protestante, você ora, né? E a oração é algo que teve que se adaptar, as pessoas não entendiam muito bem, né? Então, mas isso é algo que foi crescendo, foi ganhando importância em corpo, tanto oração individual quanto em grupo. E a música, né? A gente sabe que a música é um elemento fundamental na cultura, né, protestante. Isso não foi diferente no Brasil, né? Nós temos, isso foi ganhando importância cada vez maior, né? E hoje nós vemos aí como que a música para adorar a Deus, né, ela ganha corpo, ela é importante, ela está presente, né? A música gospel hoje é um fenômeno, né? E isso não é à toa, tá? Isso faz parte de uma construção que vem acontecendo, que vem lá do século XIX, tá? Então, só para fechar, né, nós temos aqui números importantes, né? Nós tínhamos em 2010
São os últimos dados que nós temos, né? 42,3 milhões de brasileiros protestantes. Em 2020, 51 milhões de brasileiros protestantes. Se a gente pensar, né, na população brasileira, é 1/4, né, da população brasileira hoje se declara protestante. Se eu pensar que no início do século XIX, tá, eu não tinha nenhum protestante no Brasil, né, hoje 1/4 da população brasileira se declara protestante. É um número muito relevante, muito importante, ok? É isso, né? Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão e até a nossa próxima videoaula.